Olá! Hoje nós vamos trabalhar com tipos de entrevistas. Aqui para começar, nós temos este quadro que ele vai apresentar possibilidades de instrumentos para coleta de dados. Tá? Entre os instrumentos para coleta de dados que nós temos, as entrevistas elas são as mais comuns. Tá? Percebam que aqui nós temos uma separação importante, que é a diferenciação entre instrumentos de coleta de dados, denominados como entrevistas, em relação à pesquisa qualitativa e à quantitativa. Tá? Essa informação ela é bastante importante. Nós podemos chamar todos esses instrumentos de entrevistas, mas nós temos que atentar para o que vem junto com esse nome da entrevista, para essa adjetivação que a entrevista vai receber. Por exemplo, tá? Nós temos nas pesquisas quantitativas as entrevistas estruturadas. Tá? O que é uma entrevista estruturada? Talvez ela seja mais conhecida como um questionário, tá? Ou um formulário. Qual é a característica básica disso? Nós já vamos ver em seguida, que é assinalar as opções. Tá? E nós temos ainda nas pesquisas qualitativas, aquilo que nós podemos chamar das entrevistas não estruturadas, que são entrevistas abertas, que em geral se tem uma questão ampla que se faz e a partir disso a pessoa entrevistada vai falando, e as semi-estruturadas, entrevistas semi-estruturadas que são semi-abertas, em que nós temos um roteiro que vai ser seguido, mesmo que seguido de modo flexível. Essas entrevistas não estruturadas e semi-estruturadas, elas vão ser entendidas como de abordagem em profundidade. Vamos ver em mais detalhe isso. Então, falando sobre as entrevistas estruturadas, elas podem ser também conhecidas como entrevistas padronizadas ou questionário. É aquele famoso questionário que vocês já conhecem, que certamente já responderam, ou a gente recebe uma folha que vai assinalar respostas, ou recebe um formulário com o link de um formulário, por exemplo, agora no Google Forms, ficou muito fácil, de certa maneira, de se fazer esses questionários, tá? Vai ser um instrumento de coleta de dados de abordagem quantitativa. Isso precisa ficar muito bem evidenciado. E a pessoa que entrevista, ela segue um roteiro, que é esse formulário, que foi previamente estabelecido. Tem perguntas pré-determinadas, essas perguntas são pré-determinadas, elas são inflexíveis, não dá para alterar uma pequena palavra que seja dessas entrevistas, então ele é um instrumento bastante duro, que não tem modificação, tá? Porque o motivo central aqui é a padronização das perguntas para se obter as respostas, A diferença ela tem que vir nas respostas porque as pessoas entrevistadas pensam diferente e não porque a pergunta foi mal feita ou sofreu algum tipo de alteração no momento de ser feita, tá? Então não há nenhum tipo de liberdade para adaptar perguntas a uma determinada situação, para alterar a ordem das perguntas, para incluir novas perguntas. Isso jamais poderá ser feito em uma entrevista estruturada, isto é, em um questionário. Tá? Então ele é um documento muito rígido. Aqui, gente, é óbvio que vocês não conseguem ler o que está aqui, tá? Esse arquivo que eu tirei, essa foto e coloquei aqui, ele está no Moodle para vocês acessarem na íntegra e conseguirem ler, tá? É só para vocês terem a ilustração aqui de um questionário. Percebam, então, aqui essa parte mais extensa é um termo de consentimento que aparece no questionário. Esse termo de consentimento vocês têm também aqui no material modelos do Moodle, eu coloquei no Moodle esses modelos. Então nós temos perguntas que vão ser assinaladas em grande medida. Percebam que tem alguns pequenos espaços para perguntas abertas, mas são perguntas muito pontuais. Nas entrevistas estruturadas podem existir perguntas abertas, mas com limite, senão o próprio questionário perde o sentido. A centralidade aqui são perguntas de assinalar com opções já pré-definidas, como eu menciono na outra aula também sobre elaboração de perguntas.
Uma outra possibilidade são as entrevistas não estruturadas. Esse tipo de instrumento é para pesquisa de natureza de abordagem qualitativa. Tá? Nessas circunstâncias, há liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que se considere adequada. Então, nesses casos, nós temos uma pergunta central que é disparadora, um pequeno roteiro, depois eu vou mostrar alguns exemplos também, que disparam para as questões que serão desenvolvidas, um pouco nos moldes do que eu falei naquela aula sobre aqueles métodos biográficos, a entrevista narrativa, era uma possibilidade dentro dessa lógica. Ela vai permitir explorar mais amplamente a questão, porque quem direciona propriamente é a pessoa que está sendo entrevistada. Então, em geral, as perguntas elas são abertas e podem ser respondidas dentro de uma conversação informal. Aqui nós temos 3 tipos que a Marconi e a Lakatos trazem, que são a focalizada, a clínica e a não dirigida. A focalizada ela vai ter um roteiro com alguns tópicos, mas a pessoa que entrevista ela tem a liberdade para incluir novas perguntas se quiser, se fazer necessário. É claro que para fazer esse tipo de entrevista se precisa de uma certa experiência, já uma certa habilidade. Provavelmente não é a primeira vez que a gente vai fazer uma entrevista desse tipo não estruturada que a gente já vai conseguir fazer uma boa entrevista, né? Leva algum tempo para que se aprenda a conseguir efetivamente fazer as perguntas que são necessárias. Temos a clínica, que vai estudar motivos, sentimentos, a conduta das pessoas. Tá? Nesse caso, pode-se organizar a entrevista com uma série de perguntas específicas, né, dependendo da situação. E a não dirigida, em que vai haver uma grande liberdade, né, da pessoa que entrevista, que vai poder, o entrevistado, a entrevistada podem expressar as suas opiniões, sentimentos, e a pessoa que entrevista vai incentivando a que essa pessoa fale. Tá? O papel aqui da pessoa que entrevista é muito mais de motivar para falar e não de fazer perguntas já pré-estabelecidas. Nós temos também nessa lógica as entrevistas não diretivas, que são essas entrevistas não diretivas. Vocês já ouviram na aula sobre os métodos biográficos, aquele exemplo da Grada Quilomba, que se utiliza de narrativas biográficas a partir de entrevistas não diretivas. Eu, inclusive, vou repetir o exemplo dela aqui. Elas são oriundas da psicologia, né, muito da teoria do Carl Rogers, e são utilizadas para obter informações baseadas nesse discurso livre da pessoa que é entrevistada. Vai pressupor que essa pessoa que é informante consiga exprimir com clareza as suas experiências. Então tem toda uma forma assim, de deixar muito a pessoa falar, a partir dos seus pontos de referência e não com uma condução direta da pessoa que entrevista. Então aqui aparece o mesmo exemplo, que são esses tópicos, né, são pequenos tópicos para um roteiro que a Grada Quilomba apresenta no livro, Memórias de Plantação, das entrevistas que ela fez com mulheres negras sobre as suas experiências de racismo. Então ela tem tópicos muito amplos em que ela lança esses tópicos e as pessoas vão falando e ela simplesmente vai conduzindo, explorando mais algum elemento. E temos as entrevistas semi-estruturadas, em que elas possuem um roteiro de perguntas que são previamente estabelecidas, mas não são rígidas. Nós temos modelo lá no Moodle também desse exemplo. Então nós temos um conjunto de perguntas que podem ser feitas de um modo diferente do que está escrito, que não precisam ser seguidas muitas vezes porque não fazem sentido para aquela trajetória específica, obviamente que se muitas não fizerem sentido é porque tem problema no roteiro. E conforme o que a pessoa vai falando, podem ser inseridas novas perguntas que permitam compreender exatamente os sentidos, os processos daquilo que aquela pessoa entrevistada em específico fala. Então ela vai combinar perguntas definidas com perguntas espontâneas,
vai se assemelhar também ao contexto de uma conversa informal. É importante, inclusive, que na entrevista se estabeleça essa relação de proximidade, de confiança, de conforto entre a pessoa que está entrevistando e a pessoa que está dando a entrevista. Porque se não se estabelecer essa relação de confiança, a pessoa jamais vai conseguir falar efetivamente aquilo que ela sente, aquilo que está ocorrendo, as suas percepções. Então, é a forma de abordar a pessoa que vai ser entrevistada. Esses primeiros contatos são importantes para criar essa empatia, essa confiança. E isso é fundamental, tá? E há uma chance de maior proximidade, de maior interação entre quem entrevista e quem é entrevistado, né? E a possibilidade de tocar em assuntos que são mais complexos, que são dolorosos muitas vezes, para entender esses significados, né, as subjetividades que estão envolvidas. E, como eu tinha mencionado antes, quando mostrei aquele quadro, essas entrevistas têm o caráter de ser em profundidade. Então, elas são entrevistas que vão escavando assim, as trajetórias das pessoas, ou aquilo que está sendo contado, no sentido de adentrar muito naquelas narrativas. Uma coisa que é importante, essas entrevistas em profundidade, elas não são feitas em 20 minutos. Elas são entrevistas que vão levar 40 minutos, 1 hora, dependendo do escopo, mais até de 1 hora. Por vezes nós vamos encontrar trabalhos mais densos que vão até fazer mais de um encontro, para a entrevista não ficar tão cansativa. Então se aborda algumas coisas num dia, outras coisas em outro dia. Então isso é possível também de acordo com a disponibilidade de quem está participando da pesquisa. Então, a entrevista em profundidade, ela busca obter respostas a partir da experiência subjetiva daquela fonte selecionada, porque ela detém informações que são importantes de se conhecer. As perguntas, elas têm que ser capazes de permitir explorar e aprofundar o assunto, descrever processos, fluxos, compreender o passado, analisar, discutir, fazer perspectivas. Inclusive o roteiro que está no modelo, que eu coloquei como exemplo para vocês no Moodle, ele se refere a essa entrevista em profundidade. Então tem um roteiro que é flexível e ele é em profundidade. As entrevistas daquele roteiro, elas levaram mais de 1 hora para serem desenvolvidas. Em geral, essas entrevistas serão individuais, né? Nós não vamos entrevistar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E elas são entrevistas, essas entrevistas abertas e semi-abertas, elas são do tipo de profundidade como nós vimos lá naquele quadro, porque elas se caracterizam pela flexibilidade, por explorar ao máximo aquele tema. Então, vai efetivamente ser profundo aquilo que nós vamos conseguir. Então, são demoradas, por vezes são cansativas também. Aqui, gente, nós temos o exemplo de um roteiro. Percebam que ele está dividido em blocos, para uma questão de organização da temática, e tem algumas perguntas, todas elas abertas, e essas perguntas elas podem sofrer algum tipo de modificação em relação à própria escrita, né, a forma como vão ser perguntadas. Esse tipo de entrevista nunca vai ser respondido manualmente, né? Tem que ser uma conversa face a face, senão ele perde o sentido. As perguntas podem ter a ordem invertida, tem perguntas que podem deixar de ser feitas porque a pessoa na sua narrativa já respondeu, então não precisa se perguntar de novo aquilo. Então é bem uma conversa, é fundamental que a gente tenha assim, esses roteiros gravados na memória. Não dá para fazer uma entrevista desse tipo lendo o roteiro, tá? Porque aí não vai ser uma conversa e a gente não vai saber exatamente que aquele assunto que a pessoa está falando naquele momento, ele está numa pergunta mais à frente e que aquela pergunta já foi feita, não precisa ser repetida. Então, em geral, quem faz é quem elaborou o roteiro e estuda bem o roteiro para só dar uma olhada, para ver se não está esquecendo de nada e abandona, né? Deixa aquele roteiro à mão só para fazer uma rápida consulta. A ideia não é ler roteiro, por isso que ele é flexível também, tá? Então aqui temos algumas referências a respeito desse tema. Então, até mais!